E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre direitos e deveres para quem mora em condomínio. Aqui no estúdio com a gente, doutor Paulo Thyssen, advogado. Doutor Paulo, animais de estimação. O que deve ser observado, por exemplo? A gente estava falando, olha, Dani, muita gente não vai para a reunião do condomínio. Mas um dos pontos definidos ali na reunião do condomínio é justamente sobre animais de estimação. Em que áreas esses animais podem circular, se podem descer pelo elevador de serviço apenas, se podem também descer pelo elevador social, se tem que ser na mão, se tem que ser na coleira, enfim. Perfeito. Os animais de estimação são dos pontos mais discutidos dentro dos condomínios. Animais de estimação, inadimplência, barulho. Mas vamos falar dos animais desse momento. Que tem a ver com barulho também, que daqui Claro. a pouco a gente vai linkar, porque tem uma pergunta, né, que foi enviada sobre a questão de animais que fazem muito barulho na ausência dos donos. Às vezes os Perfeito. donos deixam o animal em casa, os donos vão trabalhar e aí interessante a acaba pergunta. trazendo... Tem uma pergunta sobre isso. Já quer começar respondendo por ela? A gente chega lá. Vamos lá. Tá? Por que a gente chega lá? Primeira coisa que a gente tem que observar sempre no condomínio é a convenção do condomínio, que você muito bem disse, é estabelecida no começo do condomínio, quando ela é instituído, e é modificada pelas assembleias. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero me mudar para um condomínio, tem um animal, preciso olhar essa convenção se é permitida ou não, certo? Pronto, esse é o primeiro ponto. Eu já moro no condomínio, quero comprar um animal. Olha a convenção também, o regulamento, se é permitida ou não. E o tamanho, o porte desse animal. Isso, porque como é que funciona na prática hoje em dia? O condomínio, ele pode até proibir a existência de animais, a posse de animais, a permanência de animais lá. Agora, não é razoável que se permita, que se proíba amplamente. Como você muito bem disse, se uma pessoa tem um animal pequeno, um animal que não causa desconforto ao outro condômino, que não suja o ambiente, não compromete a higiene, não me parece razoável que o condomínio simplesmente proíba. Falar, não pode de qualquer jeito. Mas peraí, meu animal não é violento, não é agressivo, ele não faz barulho, ele não suja nada, como é que você vai me proibir? Então, essa pessoa, ainda que haja uma proibição, ela pode ingressar em juízo no judiciário falando isso e pedindo que seja permitido a existência de animais. Proibir animais que façam muito barulho que atrapalhe, isso é possível. Porque Sim, pitbull claro, mas a depende gente de sabe que criação. tem raças de cachorros, raças pequenas, que são naturalmente mais barulhentos. Sim. Entendeu? A gente sabe disso. E aí a gente sabe também que, geralmente, como esses cachorros são muito mimados, na ausência dos donos, eles acabam se exaltando a qualquer barulho. Por exemplo, quando o vizinho chega, quando sei lá, um som de alguém saindo do elevador, ele às vezes acha que é o dono, e aí já se agita. Isso aí é uma coisa aceitável. Mas, por exemplo, tem uma pergunta que foi enviada, que a gente vai ler, porque vai aparecer aqui para quem está acompanhando, dizendo o seguinte: moro em um condomínio e tem 2 cachorros da vizinha que ficam latindo o dia inteiro. Eles saem para trabalhar e deixam os cachorros lá embaixo da minha janela. E está muito difícil, está estressante. Já reclamei à síndica e ela diz que é normal. O que é que eu faço? O que é que ela faz? Olha, ela primeiramente precisa ir na assembleia diretamente para conversar com todo mundo, não apenas com o síndico. Ela precisa lá tentar resolver de alguma forma administrativa. Se não resolver, ela pode procurar via judicial. Ou então pode justamente também procurar a vizinha, tentar resolver de uma forma amigável. Mas se não resolver, ela precisa entrar na via judicial, procurar um advogado da Defensoria Pública e ingressar tanto contra o condomínio, contra a vizinha também. Até porque, infelizmente, apesar das pessoas serem vizinhas, e aí trazendo aquela questão que o senhor trouxe da questão coletiva, às vezes a pessoa mora ali há muito tempo num condomínio e sequer conhece o vizinho de porta. Então, às vezes, antes mesmo de falar com o vizinho, seja som alto, barulho de animal, eles já procuram o síndico, o ingresso. Primeira etapa tem que ser da cordialidade. Olha, isso aí é uma regra de vida. Antes de você tentar problematizar a situação, levar às últimas instâncias, levar a um problema ao síndico, ou à assembleia, ou até ao judiciário, você deve tentar resolver de forma pacífica, mansa, com aquele que está causando o problema. Você precisa ter a sabedoria e o tato para fazer isso, porque isso vai promover a paz social. O que é a paz social? Se resolvendo o problema de forma mansa e pacífica, com aquele que está causando o problema, resolver o problema para mim e essa pessoa que estava causando o problema não fica desconfortável com a situação
porque foi procurada. É diferente, por exemplo, de você ingressar na justiça e o juiz mandar não ter o cachorro, nesse caso concreto. Por quê? Para mim resolveu, mas para essa pessoa está chateada, porque ela perdeu uma situação judicial. É diferente dela de abrir mão. Nessa situação, me parece que, como a síndica não tomou nenhuma atitude, já fazendo um gancho, me parece que é uma situação extremamente comum, que é das convenções muito genéricas. E isso causa uma problemática tremenda. O que é isso? Lembra que a gente falou que a convenção é a lei do condomínio? Ela que vai dizer o que pode, o que não pode? Beleza. Na prática, o que acontece em muitos condomínios? A convenção é um requisito obrigatório quando você registra esse condomínio lá no início, no cartório. As construtoras ou cooperativas, o que é que fazem? Simplesmente fazem uma convenção genérica, muitas vezes... Coloca um modelo. Exato, muitas vezes copiando a lei que é muito genérica, dizendo, o condomínio tem que ter um síndico, o condomínio tem que ter assembleia, coisas muito genéricas. E não trata da casuística do dia a dia. O que é casuística? Mas isso tem que ser estabelecido ali na reunião do condomínio. Perfeito, mas muitas vezes não faz isso. O que é que isso gera? Gera uma situação ou de um síndico ditador, ou então de um excesso de democracia. Não pode acomodar o vizinho com barulho. Está genérico. Certo. Que horas isso? A partir de que horas? O que é barulho? Pra gente, quantos decibéis? Tem gente para barulho, que é uma pessoa andando de salto ou varrendo, é barulho. Tem gente que não se incomoda com música alta. Tem gente que criança acorda cedo, que vai usar o liquidificador, por exemplo. Perfeito. 4 horas da manhã, sei lá, tem alguém acamado em casa que precisa isso, e aí o vizinho vai reclamar. Ou seja, gente, eu acho que, primeiro, procurar o síndico antes de procurar o vizinho, eu já acho que é o maior equívoco nesse processo. Acho que primeiro a gente procura o vizinho, perfeito, conversa, até porque, será que essa vizinha, no caso aqui, me parece que ela já tem ciência dessa reclamação, mas a gente não sabe porque não ficou claro. Sim. Mas assim, será que ela sabe que na ausência dela esse cachorro late tanto de forma a incomodar? A que horas essa vizinha chega em casa? Será que ela, no horário que ela sai, no horário que ela chega, será que ela encontra esses outros vizinhos para dizer, ei, teu cachorro está incomodando? Né? Porque às vezes vem uma reclamação que você nem sabe que o problema existe, mas a gente vai falar sobre outros assuntos relativos a condomínio. A gente volta já ainda com o Dr. Paulo, esclarecendo mais algumas dúvidas sobre esse assunto.